Oi, gente, eu sou a professora Cris. Sejam bem-vindos ao Certamente Educação e hoje eu vou dar continuidade ao meu terceiro vídeo, como a criança aprende a linguagem escrita. Então, ao término deste vídeo, procure lá o 1 e o 2 para que você compreenda melhor o que eu vou conversar hoje. Nós iremos falar sobre alfabetização e letramento, o que vem primeiro. Iremos falar sobre os estilos de aprendizagem. Fiquem comigo até o final que talvez você se identifique com algum estilo e eu vou dar uma sugestão para você, professor, conseguir assimilar mais o que você está aprendendo e ainda ensinar o seu filho a aprender de uma forma mais efetiva. Eu recebi há pouco tempo uma mensagem pelo WhatsApp de um amigo que dizia assim: o aluno para a escola é transitório, pro pai ele é permanente. Realmente, o seu filho vai ficar com você para sempre. Para a escola ele vai passar um tempo lá. A função da escola é escolarizar. Da família é transmitir e cobrar as regras sociais. Mas é uma ilusão, professor, achar que em nenhum momento você vai ter contato com aquele seu aluno. Porque ele pode ser mais para frente, aí depois de um tempo, o seu advogado, o seu médico ou até conviver com o seu filho. Ainda mais quando a gente pensa numa família aí tão desestruturada como a gente tem visto. Você, professor, muitas vezes pode ser o único exemplo adequado que a criança consiga seguir aí. Então, o que eu quero dizer? Você pode ser desvalorizado pela sociedade, mas a sociedade precisa de você, professor. Você pode ter a oportunidade de tirar o seu aluno do insucesso, porque muitas vezes ele se espelha em você. Então está aí nas nossas mãos apresentar a aprendizagem como algo que a criança precisa ter, que é prazeroso, que é um direito dela, ou massacrar a criança com uma alfabetização que realmente é desmotivadora. Como a gente observa ainda hoje, alunos cobrindo inúmeros pontilhados, tendo que memorizar famílias silábicas, né? Recebem aquela cartela que eles olham tantas sílabas e falam: meu Deus, onde eu vou usar isso? Para a criança ser alfabetizada, para ela se alfabetizar, ela precisa, então, entender a técnica da alfabetização. O que é isso? Ela precisa entender que a gente escreve da esquerda para a direita, de cima para baixo, usar o caderno, o limite do caderno, as linhas, segurar adequadamente o lápis. Senão a gente vê adultos segurando o lápis de um jeito todo torto, porque quando ele era pequeno, passou despercebido, ninguém notou. Mas só você ter a técnica sem o letramento, o que seria isso? Seria a criança compreender onde ela vai usar aquele código. A gente observa muitas pessoas que conseguem decodificar, mas não compreendem o que está lendo. Então, o que vem primeiro? A alfabetização ou o letramento? Nada, gente, porque eles acontecem simultaneamente, ao mesmo tempo. Então ficou claro. A alfabetização exige uma técnica, ou seja, conhecimentos prévios para a criança se alfabetizar. Mas também ela precisa compreender que a leitura e a escrita têm uma função social. Elas têm alguma utilidade. Então, técnica, alfabetização, letramento, entender onde ela vai aplicar isso. Eles andam juntos e acontecem simultaneamente. Se a gente não pensar no letramento, vai voltar lá no tempo quando a gente falava assim: olha, só vou oferecer, pelo menos eu fui alfabetizada assim, a criança só vai receber os livros quando ela aprender a ler e escrever. Não tem coerência isso. A todo momento você pode estimular a criança para o aprendizado da leitura e da escrita. O importante é oferecer gêneros textuais que circulam na vida do seu aluno. Então, por exemplo, se você não tem possibilidade de sair da escola com a sua turma, leve-o para um refeitório e lá mostre o cardápio, mostre onde tem números, para que servem os números ali, onde tem letras, porque a maioria dos alunos que entram no primeiro ano são pré-silábicos, ou seja, eles não conseguem diferenciar ainda números, letras e desenho. Então, insira o seu aluno no mundo letrado, porque ele vai mudar as percepções, ele vai mudar um pouco a percepção de mundo dele. Quando ele for sair com a família, ele vai fazer relações. Então, ele vai andar na loja e ele vai ver o M da loja e pode ligar com o nome dele. Olha, M de Maria. A criança, ela já vai mostrando que ela já está preparada para a leitura ou que ela tem interesse na leitura
e na escrita. Então, por exemplo, ela começa a folhear revistas, ela simula que está lendo, ela pede para que você conte história, ela tenta fazer os primeiros rabiscos. Por isso é muito importante, quando você observar o seu filho pequeno tentando escrever, ofereça um giz grosso, porque assim o seu filho consegue segurar melhor com mais firmeza. E se você é uma professora do maternal, também ofereça o giz grosso. Na minha página, no Facebook, eu estou deixando lá fotos para que você consiga fazer o giz grosso e o giz gelado. Eu sei que vai ajudar muito a sua turma, ok? Então procure lá. A gente também sabe que hoje as crianças elas mudaram. Elas já vêm para a escola com algum conhecimento. É impossível você imaginar que a criança chegue ali como um papel em branco e que você vai preencher aquele papelzinho. Não, a criança é dinâmica, traz muitas informações, ainda mais quando a gente fala da tecnologia. A gente vê alunos aí do primeiro ano que sabem mais do computador do que o próprio professor. Então a gente também tem que usar a informação, a tecnologia ao nosso favor. Então o computador, o celular, por que não o celular se você vai usar como uma ferramenta pedagógica? E aí, a pergunta que muitos professores me fazem: professora, qual é o melhor método de alfabetização? É o fônico? É o quê? É o analítico? Você alfabetiza como, gente? Independente da forma, do método que você use, da sua técnica, o melhor é aquele que o seu aluno consiga aprender. Eu costumo dizer que ser alfabetizador, você tem que ter muito pulso, porque a gente recebe muitas, tem muita exigência, né? Exigência da família, exigência do coordenador, do professor que está ali do lado. Eu também costumo dizer que você precisa ter a ousadia. Muitas vezes você está trabalhando de um jeito que ninguém conhece e você recebe críticas. Mas o único que sabe a realidade da sala de aula é você, professor. Não é o coordenador, não é o seu amigo dali do lado, é você. Então, se você está desenvolvendo aí as suas técnicas, tendo bom senso é o quê? Perceber que, opa, aquilo é muito legal a minha ideia, mas o meu aluno não está compreendendo. Vamos por outro caminho. Sabe o que fica muito claro para mim? É que antigamente a educação tradicional era aquela que nos apresentava textos desconectados. A criança era massacrada tendo que decorar famílias silábicas. Só que depois a alfabetização foi vista de uma forma diferente. Parece que não mais poderia falar os sons das palavras e quando o som das letrinhas, né? E quando a gente, por exemplo, falava, olha, vamos ver quantos pedacinhos tem a palavra bola e batia a palma. Vamos lá, galera. Bola. Quantas palmas? Outros professores olhavam e falavam, meu Deus, isso é tradicional? Olha só, na realidade a gente percebe os professores perdidos, pode, não pode, com medo do professor ser rotulado como professor tradicional, a gente muitas vezes não ousa, mas como eu falei, o melhor método é aquele que o seu aluno aprende. Ainda assim, no vídeo 1 e no vídeo 2, eu falei sobre os grupos produtivos, que você deve separar a sua turma em grupos. Porque, gente, é melhor do que sentar um atrás do outro. Pequenos grupos, um acaba ajudando o outro, há uma interação, a aula, né, fica mais prazerosa. Então você pode separar por níveis de escrita, como eu falei, mas também você pode separar pelos estilos de aprendizagem. Então observe, talvez você se identifique com algum deles. O primeiro, que a gente conhece, que é o auditivo. O que é o auditivo? O nome mesmo já diz. Ele compreende pela audição. A gente observa aquele aluno que quando ele vai ler, ele fala, ele lê em voz alta, então ele começa a falar baixinho o que ele está lendo. Ele consegue compreender a informação pelo ouvidinho, né? E depois ele cria a história na cabeça dele. Ele se distrai com facilidade com ruídos, porque, como eu falei, ele entende tudo pela audição. Ele não precisa olhar para você para compreender, ele inclina o ouvido e já entende. Então, professor, se você é auditivo, grave as aulas, se você está fazendo uma pós, se você está fazendo uma outra faculdade, um curso, grave as suas aulas na faculdade, depois ouça. Ouça o seu vídeo aí quando você estiver lavando uma louça. E o melhor, dê aula para você mesmo. Então, depois que você estudou, fale na frente do espelho como se você estivesse dando uma aula. Você precisa ouvir o que você está aprendendo, ok? O outro é o visual. Como o nome já diz, retém a informação pela visão.
Um lugar com muitas informações, muitos cartazes, muitas letras para a criança, para o visual, fica muito confuso na cabeça, fica muito embaralhado. Então, professor, na hora que você for organizar o seu ambiente alfabetizador dentro da sala de aula, cuidado com a quantidade de informações que você pendura pela sua parede, porque o aluno visual ele fica perdido. Você pode perceber que é aquele que deixa o material organizado, o caderno, tudo bonitinho, porque ele precisa ver a organização. O visual também ele gosta de fazer combinações, então ele combina a blusa com tênis, o brinco com o relógio, ok? Ele não gosta de detalhes ao falar, ele prefere o conceito geral do que tudo detalhadinho, ele fica muito estressado com isso. Percebo que muitas vezes eu faço slide pensando no visual também, por isso eu coloco uma imagem. Porque quando eu estou dando a minha aula, muitas vezes ele não lembra o que eu falei, mas quando ele bate o olho naquela imagem, ele já faz ligação com tudo que eu comecei a explicar na minha palestra, ok? E assim que você deve pensar também. Se você é visual, anote o que você está ouvindo, ó, anote o que você está estudando, o que você acha mais importante para você poder bater o olho e olhar. Geralmente, quando você está ao telefone ou quando você está assistindo alguma aula, você rabisca, ok? O próximo é o sinestésico. O sinestésico ele precisa do movimento, então é aquela pessoa que fala tocando ou aquela que fala muito próximo a você. Você pode observar que o aluno é sinestésico e aí há um equívoco muito grande, né? Um equívoco muito grande que as pessoas observam o aluno que é um pouco agitado e já fecha o diagnóstico, hiperativo. Muitas vezes não é, gente. É porque a forma que ele tem de reter a informação é se balançando. Então ele se chacoalha um pouco na cadeira, ele anda de um lado para o outro e quando você tenta conter o seu aluno, senta menino, você percebe que ele não aprende. Para o aluno sinestésico, faça uma dança, uma dramatização, permita que ele se movimente, porque ele tem um bom controle do corpo e destreza, ok? Então, professor, se você é sinestésico, vai a minha sugestão. Leia andando. Sim, ande de um canto para o outro, gesticule na leitura, movimente-se. E aí vai uma sugestão muito boa para você. Você conhece Maria Montessori? Ela trabalha por meio das percepções. Então seria ótimo você trabalhar na alfabetização fazendo com que o seu filho, com que o seu aluno tateie, que ele mexa, que assim ele vai aprender melhor. E o último é o digital. O digital é aquele que pensa e ele consegue conversar consigo mesmo, faz reflexões, chega às conclusões. O detalhe é que ele precisa de muitas informações para poder assimilar algo, ele precisa dos detalhes. Então, preste atenção se você é digital. Você precisa usar todos os seus canais que você aprendeu agora. Visual. Lembre-se, visual, você tem que anotar o que é muito importante. Anote as partes mais importantes. Anote a sua aula, faça o seu resumo. O auditivo. Grave as aulas, ouça os vídeos. Sinestésico, leia gesticulando. Use todos os seus canais. Quanto mais informações, melhor. E aí, você se identificou com qual nível aí, qual estilo de aprendizagem? Bom, acho que em algum momento você ficou um pouco perdido aí. Caramba, eu acho que eu sou um pouco deste. Ah não, eu acho que eu sou aquele dali. É que na verdade, a gente não é 100% som, é que tem um que fala mais alto. Mas não quer dizer que você nasceu, por exemplo, mais visual, você vai morrer visual. Não, você pode trabalhar o outro lado que você não é tão bom assim. Então, para fechar aí os estilos de aprendizagem. Professor, na hora de você separar o seu grupo, só fique atento ao auditivo. Como ele se distrai com facilidade com ruídos, ele precisa sentar na sua frente, ok? Bom, gente, então, para fechar, alfabetização é o que? São as técnicas, tá? Eu costumo dizer que tem uma técnica que eu chamo de técnica dos 2 Fs que eu desenvolvi aí, que é ensinar firmeza e forma. Maria Montessori, mais uma vez, estarei falando sobre ela. Ela explica sobre como você pode ensinar as formas para a criança. Então ela usa a caixa de areia, passar o dedinho na lixa. Muito importante quando você for ensinar essa técnica da alfabetização é não sentar na frente da criança. Porque quando ela olha, por exemplo, o movimento espelhado do A, fica muito difícil. Então ou você senta ao lado ou atrás dela. Fale pouco, ela precisa ficar atenta ao seu movimento e não à sua fala. O outro é a firmeza. Ofereça materiais para que o aluno consiga ter mais firmeza ao segurar o lápis, como por exemplo,
passar algum objeto usando um pegador de salada, usar uma pinça, ok? Porque senão a gente observa aqueles alunos que ou escrevem tão forte que marcam a folha, ou eles escrevem tão fraquinho que você não consegue enxergar, ok? Então lembre-se da técnica dos 2 Fs, ok? Bom, eu vou dar agora a sugestão, tá, gente, para finalizar, de 3 livros. Um não tem nada a ver com alfabetização, mas eu sei que é muito importante, que é o Leader Coach, tá? Ele é em português. E o que ele fala aqui? Ele vai falar sobre os estilos de aprendizagem. É muito bom para você usar na sua vida, ok? E aqui é a PNL pura, né? A programação neurolinguística para você. E o outro, aí sim, de alfabetização, que é o grafismo infantil. Aqui você vai compreender o desenho, o desenvolvimento dos desenhos da criança, tá? E a relação do desenho e a alfabetização. É muito importante, professor, tenha aí nas suas mãos. E o outro, muito conhecido entre nós alfabetizadores, Psicogênese da Língua Escrita, de Emília Ferreiro e Ana Teberoski. Então aqui ela vai estar explicando sobre os níveis de escrita que eu tanto falo, professor. Tem que ter aí na sua mão, ok? Então é isso aí. Agora assista os meus 2 vídeos, hein? O parte 1 e parte 2. Se você está assistindo o meu vídeo e ainda não se inscreveu no meu canal, entre lá no YouTube, inscreva-se lá, você vai ser muito bem-vindo e curta a minha página no Facebook. Se você puder, compartilhe, professor, para outros professores, ok? Tchau, tchau e fiquem com Deus!